gratuita de cronograma de pelagem ao vivo aqui, gente. Bora entrar, bora chamar um amiguinho que precisa saber tudo sobre o cronograma de pelagem. Se você tem aí um banho-tosa, um profissional que você leva o seu cachorro e quer que ele aprenda a cuidar direitinho do seu pet, chama ele pra live. Chama ele pra live, manda aí no aviãozinho, vai dizendo que cidade que você está falando. Quem está aí? Boa noite, a Cris sempre presente, né? Gente, estamos começando aqui, ó, com o resultado real do pelo de um cachorro que sofreu desembolo, tá? Então, quando o cachorro faz desembolo, o pelo fica quebradiço, fica opaco, fica poroso, né? A gente vai falar sobre cronograma, qual creme aplicar, tem teste de porosidade, como que a gente faz no dia a dia do pet, né? Pra deixar tudo bem direitinho, né? Para o seu cliente ver o resultado. Então, já vamos pra banheira, né? Sim. Vou mostrar aqui o antes, né? Olha aqui todo quebrado, todo poroso. E vamos pra aula. Pega papel e caneta, vai pra um canto aí da sua casa, onde você possa se concentrar, porque a gente vai ser realmente uma aula. Essa aula geralmente é cobrada aí por muitos profissionais. E a gente vai fazer aula ao vivo aí pra vocês hoje sobre cronograma, tá? Deixa eu só colocar aqui. A gente tá ao vivo no Insta e no TikTok. Deixa eu só arrumar aqui. Peraí, gente. Deixa eu só ajeitar aqui, para vocês poderem enxergar tudo. Gente, primeira pergunta. Tem alguém que tenha dificuldade com o cronograma? Qual a sua dificuldade? Vai falando aí. Enquanto o Marcos começa ali, eu tô ajeitando aqui. Pronto. Deixa eu ver aqui tudo certinho pra vocês. Agora vai começar. Vocês já enviaram a live para um amigo? Ó, o pessoal tá entrando. Vou esperar. Não, o Marcos já começou aqui, mas só tá molhando, tá? Só tá molhando. E os conteúdos, gente, eu já explico pra vocês aqui. Então, pegaram papel e caneta? Bora aprender? Bora aprender a cuidar de uma pelagem longa? Então, bora aprender. Tá, primeira coisa, o que é um cronograma de pelagem para quem nunca fez, ou para quem nunca ouviu falar, ou para quem tem dificuldade, já ouviu falar, mas não sabe como aplicar, tá? Essa aula é para quem nunca entendeu direito, né, o que é um cronograma de pelagem, porque hoje você vai sair daqui aprendendo. Então, o cronograma, gente, nada mais é que um jeito organizado de cuidar do pelo, né? Onde a gente altera tratamentos que o fio precisa. Então, o que é um cronograma de pelagem? É a hidratação, é a nutrição, é a reconstrução. Não tem mistério, né? Não precisa ser nenhum expert para conseguir fazer um cronograma de pelagem. E com pouco investimento, você já consegue ter esse tratamento dentro do seu banho-tosa, tá? Então, o cachorro de pelo longo, ele é igual um cabelo, né? Ele precisa de cuidados. E é isso que a gente vai falar agora. Vão dando oi, quem não me segue aí, gente, começa a seguir ou dá uma curtidinha na tela, isso ajuda muito, tá? Isso ajuda bastante. Esse cachorrinho, o nome dele é Torresmo, tá? Ele fez desembolo há pouco tempo. É Clark Torresmo o nome dele. Eu vou usar a primeira demão. A primeira demão do shampoo prepara. Então, como a gente sempre usa o shampoo, é como se fosse fazer um detox no pelo, né? Vai tirar ali toda a sujeira e também todo o resto de produto que tenha ficado de outros banhos, né? Pra fazer o tratamento de hoje.
Ele é o... Desculpa, gente, a tosse. Vou tossir várias vezes durante a live, porque eu ainda não estou boa da gripe, da tosse, enfim. Então, gente, o cronograma é hidratação, nutrição e reconstrução. Vou fazer analogias para ficar mais fácil de você entender o porquê que você precisa fazer um cronograma se você tem um cachorro de pelo longo, de médio para longo. Até os cachorros de pelo curto precisam fazer cronograma, tá? Podem fazer, inclusive. Mas, só para vocês entenderem, imagina que o pelo é o seu corpo, tá? Você não come só um tipo de comida, né, todos os dias. Se você precisa de água, mas se você tomar só água, vai faltar outras vitaminas. E no banho-tosa, no pelo do cachorro, funciona da mesma coisa, do mesmo jeito. Às vezes você vê aquele pet bonito, com pelo arrastando no chão, aquelas capas de revista, e você não sabe o que foi feito ali, não sabe se foi a comida, se foi o cuidado, se foi o creme. Geralmente eu vejo muitos perguntando qual produto usou, qual shampoo que tu usou para deixar o pelo dele desse jeito. E não é bem assim, né, gente? Não é bem assim. É um conjunto de coisas para um pelo ficar bonito e bem cuidado. Não é só uma delas, né? Então, imagina que o pelo é como se fosse o nosso corpo. A gente precisa de hidratação, porque a gente precisa tomar água, né? Todos os dias a gente precisa de hidratação. O pessoal pergunta muito se o pelo sempre vai estar precisando de uma coisa. Hidratação é uma das coisas que o pelo sempre vai estar precisando. Tudo que eu tô falando aqui do pelo de cachorro serve para cabelo, tá? Se você tem cabelo longo, se você tem cabelo cacheado, se você quer cuidar melhor do seu cabelo, se o seu cabelo tá ressecado, tudo que eu vou falar nessa aula de hoje vai servir para você também cuidar do seu cabelo. Então, por exemplo, eu tô só colocando aqui pra trás. Eu preciso de água, o pelo também precisa de água. Então, a hidratação, ela repõe a água no fio. Então, a água a gente sempre tá precisando. O pelo e o nosso cabelo sempre tá precisando fazer uma hidratação. Por isso que ficou tão popular. Vou lá fazer uma hidratação. Claro que cada creme faz uma coisa, né? Ali, ó, atrás vocês podem ver que eu tô com 3 máscaras. Você precisa ter no seu banho-tosa, você precisa ter, se você trabalha com pelo longo, no mínimo 3 máscaras. Então, você precisa ter uma máscara de hidratação, uma máscara de nutrição e uma máscara de reconstrução. Cada máscara daquelas lá repõe uma coisa diferente no fio. É como se uma fosse água, outra fosse gorduras boas, a outra fosse a carne, entendeu? E para ter um pelo saudável e equilibrado e bonito, não pode ter só uma coisa. Então, eu vejo muitos profissionais da área que entram eu vou abrir um banho-tosa. Aí vai lá comprar o produto e escolhe o produto pelo cheiro. Eu vou comprar essa máscara de morango aqui. Tá, mas o que essa máscara de morango faz no pelo? Será que o pelo daquele cachorro que tu tá oferecendo a hidratação, entre aspas, né? Porque tudo é hidratação pra quem não entende de cronograma. Tá precisando realmente daquilo que tem nessa máscara? Vai ver, a máscara nem é de hidratação e você tá fazendo. Entende? É bem mais complexo do que parece. Então não é só, como os tutores acham, que é só pegar o cachorro, molhar e tá cobrando caro. Tá cobrando caro. É tão fácil de fazer, é só pegar o cachorro e molhar. Não é bem assim, gente. Não é bem assim. Tem estudo por trás e é isso que a gente vai aprender hoje. O porquê das coisas. Porque no momento que você não entende o porquê, você não sabe vender, você não sabe qual produto comprar, você fica meio que perdido. E daí vem aquele cliente no seu banho-tosa, que pede uma hidratação, você faz qualquer uma, porque você não entende, o cliente não vê resultado, e ainda sai falando de você. Ou então você mesmo sai falando. Porque eu usei aquela marca e eu não gostei. Não deu resultado. Porque eu usei aquela marca e deixou o pelo duro. Deixou quebrando. Por quê? Porque você fez errado, entendeu?
Então, por isso que eu falo pra vocês, é uma aula hoje aqui. Pega papel e caneta e anota, gente, anota. A informação que eu vou passar aqui hoje pra vocês, eu poderia muito bem estar vendendo. Tem muita gente vendendo coisas de cronograma, tá? Eu vou passar toda a aula gratuita. Então, pega papel e caneta e anota. E se você não tem cachorro, não tem banho e tosa, faz pro seu cabelo. Vai funcionar também, tá? Então, a hidratação, desculpa, gente, é como se fosse a água, né? Então, sempre vai estar precisando. A nutrição é como se você tivesse que tomar vitaminas, né? Você tá nutrindo. Nutrição é com óleos, manteigas, é como se fosse gordura boa. Ah, eu vou comer um abacate, que é uma gordura boa. Eu vou comer uma castanha, né? Eu vou comer... azeite de oliva. É isso aí, a nutrição é isso. Vamos ver se tava sujo. Vamos ver se tava sujo. Vamos ver se o shampoo limpa. A gente gosta de fazer ao vivo por causa disso, ó. O cachorro vai até mudar de cor. Às vezes eu ponho antes e depois na internet e o pessoal fala, não é o mesmo cachorro, porque ele mudou de cor, porque ele tava sujo. Ele tava sujo e ficou limpo, né? Ele tava sujo e ficou limpo. Reconstrução, gente, é quando, por exemplo, uma analogia sobre reconstrução, quando tu te machuca, sabe? Quando tu machuca e tu precisa de um curativo com remédio pro teu machucado melhorar, é a mesma lógica do pelo. Quando o pelo tá extremamente machucado, quase quebrando, quase caindo ali, ele precisa de uma coisa mais potente. É como se fosse a reconstrução, tá? Então, o pelo, assim como o seu corpo, assim como a sua alimentação, ele tem fases, né? Até aqui, tá tudo bem de vocês entender o cronograma até aqui que eu tô explicando pra vocês? Lembrando que eu tô explicando o cronograma de pelagem de cachorro, sou tosadora, mas tudo que eu tô falando aqui serve pra cabelo também, porque o pelo do cachorro, ele tem a mesma estrutura do fio ali, é muito parecida com o cabelo humano. Então eu tô ensinando vocês aqui a cuidar do seu cabelo também, né? Às vezes, por que o cachorro tem o pelo mais bonito que o meu cabelo, né? Porque o cachorro cuida, faz cronograma, usa o produto certo no banho e tosa, e você usa qualquer um na sua casa. Daí dá efeito rebote, acontece um monte de coisa. Tá tudo certo até aqui, gente? Vocês entenderam que o porquê que tem que ter 3 máscaras? Cada uma faz uma coisa. Uma é a água, outra é a gordura, a outra é como se fosse a carne, né? Então, cada função. Quem não entendeu ainda, tá? Vou fazer outra analogia, tá? Por exemplo, quando a gente vai lavar uma roupa, né? Ela fica áspera, sem cor, porque foi feito o tratamento errado nela. Ou às vezes você tem uma roupa colorida, vai lá e coloca uma coisa super agressiva na roupa, vou usar um cloro. Você vai lá e você mancha a sua roupa. É quando você faz um tratamento que não precisa no seu cabelo. Por exemplo, a reconstrução é uma coisa que não é sempre que dá pra fazer. Porque se você faz reconstrução num pelo que não tá precisando de reconstrução, é como se você pegasse uma roupa colorida e colocasse um cloro. O cloro é muito bom para roupa branca, para quando a roupa tá precisando, mas numa roupa colorida não deve passar, tá? Então, é mais ou menos isso. Deu para entender então, né, o porquê de cada coisa. Outra coisa, a pergunta que eu mais recebo: quando saber quando o pelo tá precisando de hidratação, quando o pelo tá precisando de nutrição e quando o pelo tá precisando de reconstrução? Isso vale pro cabelo também. Quando perceber, dá pra você fazer, tá super em alta, inclusive, o copo d'água. Só que eu não gosto do teste do copo. O teste do copo, basicamente, você pega um copo com água filtrada, você tira uma mechinha ou uns fiozinhos do seu cabelo ou uns fiozinhos do pelo do cachorro
Você vai colocar dentro do copo d'água esse fio, sem encostar nas bordas, e você vai deixar ali por 5 minutos. Se esse fio boiar, ele tá precisando de hidratação, porque as cutículas... O porquê do fio no copo d'água? Porque o fio, ele absorve a água. Então, se o fio tá poroso, ele vai ficar no meio ou no fundo. Se o fio tá saudável, tá com as cutículas fechadas, ele fica mais flutuando, entendeu? Então, se boia, precisa de hidratação. Se fica no meio, precisa de nutrição. Se afunda, precisa de reconstrução. Só que no dia a dia do banho tosa, isso não funciona. E eu já testei isso. Por que que não funciona? Porque o pelo da cabeça do cachorro, o pelo da cabeça do cachorro tá precisando de hidratação, o pelo da bunda do cachorro tá precisando de reconstrução, porque lá tem xixi, tem cocô, ele esfrega a bunda no chão e tá precisando, tu entende? E assim é o nosso cabelo, a base do nosso cabelo tá precisando de hidratação, a ponta do nosso cabelo tá precisando de reconstrução. Então, como que faz, então, para saber qual creme certo colocar, para não dar esse efeito rebote, né? Nem no pelo, nem no nosso cabelo. É você avaliando o geral, o aspecto geral, né? Então, por exemplo, se o pelo ou o cabelo tá áspero, tá opaco, tá seco, tá com aquele aspecto seco, sem brilho, ou fica muito armado, você tá precisando de hidratação, você tá precisando repor água, máscaras que reponham a água no fio. Ai, obrigada, gente, por quem tá dando curtidas. Gente, me ajuda com curtida, por favor. Se vocês querem saber mais de banho tosa, se vocês querem entender mais sobre a profissão, se vocês querem abrir um banho tosa, se vocês têm cachorrinho e querem entender por que é tão caro o banho, dá uma curtidinha aí na live, segue a gente, que a gente sempre tá fazendo live. É bem legal, passando informação, compartilha com quem tem cachorro, compartilha com quem tem pet shop, tá? A nossa água é morna, gente. A gente não usa água quente. A água quente também não deve ser usada no nosso banho. Não deve ser usada no banho do cachorro. É água morna, vento morno, nada quente, tá? Coisa quente é prejudicial. Vamos lá. Vocês estão anotando isso? Quando o cachorro, o pelo tá áspero, opaco, sem brilho, ele tá precisando de hidratação, tá? É aquele pelo que parece que bebeu pouca água. É como a gente fica quando a gente fica com a boca seca, sabe? A gente parece que tá faltando água. É exatamente isso. Agora, nutrição, tá? Meu fornecedor só tem reconstrução e não hidratação. Gente, tem que ter as 3. Não tem como um cronograma com uma só. Posso usar? E só reconstrução também. Aham. Dá ruim. Só, a reconstrução, gente, é como se fosse o tratamento mais forte. Se você colocar num pelo que não tá precisando de reconstrução, ele quebra, ele fica duro e ele quebra. Então, às vezes, você leva o seu cachorro no banho tosa pra fazer uma hidratação. Foi feita a hidratação, entre aspas, e o pelo voltou pior porque deu efeito rebote. É tipo corte químico, né? Tá, a nutrição, gente, anotem aí. Quando fazer nutrição? Quando o pelo tá poroso, com frizz, desalinhado, tá criando nó muito fácil. Quando o pelo tá aquele efeito nuvem, né? Tá, Catarina. Desde que não use no mesmo banho, pode sim, tá? Então, nutrição, tá, gente? Quando o pelo tá formando nó, né? Quando tá muito poroso, tá precisando de óleo. Se o pelo estivesse voando, assim, sem forma, nosso cabelo também, teu cabelo não tá definido, teu cabelo tá embaraçando muito fácil, ele não tá precisando de hidratação, ele tá precisando de nutrição, tá? Então, a roupa tá seca, você precisa amaciar. A nutrição é como se fosse um amaciante, entendeu? Deu pra entender? Reconstrução, tá? Quando o pelo tá fraco, né? Quando o pelo tá quebradiço, quando você vai escovar o seu cabelo ou quando você vai escovar o pelo do cachorro e sai muito pelo na escova, mas não é aquele cabelo que sai da raiz, é aquele cabelo que quebra, é aquele pelo que quando você tá escovando, dá até aquele barulho de crec, sabe? Então, quando começa a quebrar muito pelo, tá?
reconstrução que tá precisando, né? Às vezes fica danificado porque o cachorro, sei lá, ficou no xixi, né? Ali fica, o xixi do cachorro é como se fosse uma química no pelo. Ele resseca demais, ele queima o fio, ele oxida o fio. Lágrima e saliva também. São outras coisas que mancham o pelo, porque é como se fosse uma química. Então, o cachorro, ele não pinta o cabelo, ele não descolore o cabelo, mas tem outros fatores de xixi, lágrima ácida e saliva e outras coisas, até dele ficar lambendo, que até muda de cor o pelo por conta disso, né? É como se ele estivesse fazendo uma química ali. Então, precisa de reconstrução, tá? Outra coisa que tem muita dúvida, tá? Calma, gente. Eu vou abrir um espaço. Obrigada por quem tá ajudando. 50% da meta, que legal. Obrigada, gente. Obrigada. Eu esqueço de pedir, mas obrigada. Outro mito que acontece bastante é sobre máscara isolada e máscara multivitamina, que faz um monte de coisa. Multifuncional, tá? Qual que é a melhor? Será que a máscara isolada, ela vai repor mais do que o pelo tá precisando? Gente, tudo que eu venho aqui, eu falo pra vocês, eu tenho responsabilidade suficiente pra fazer testes antes, né? Eu já fiz o teste com a escova de pinos pra ver se realmente é. Eu já fiz o teste com a rasqueadeira. Eu já fiz o teste de desembolo antes ou depois do banho. Eu já fiz o teste com máscaras isoladas e máscaras multifunções pra ver se realmente tem essa diferença. E não foi testes que eu fiz uma vez e deu. Tu quer uma toalha, Marcos? Não. Eu preciso passar a máscara. Passar aqui a reconstrução? Sim. Tá saindo bastante, né, no desembolo. Sim. Saiu bastante, passa a reconstrução. Fala. Tá, antes de mudar, só falar do preparo. Sim, o preparo eu já falei. O preparo é como se fosse um detox. Ele prepara a pelagem, abre bem a cutícula do fio para o tratamento entrar. Sim. Quem já usa a marca da Special Vet, fala qual que é a diferença do neutralizador para pré-lavagem. Neutralizador de odores, o nome já tá dizendo, ele neutraliza o odor. O preparo é como se fosse uma coisa mais forte, mais adstringente, que abrisse mais o fio. Sim, e a diluição dele é maior também, tá? Então essa linha que a gente está apresentando para vocês é uma linha premium da Special Vet, tá? Exatamente. Só para não perder o gancho, mano, já aproveitar que vai o preparo. Tá tudo com desconto. O prepara. O de 5 litros e de 1 litro. Sim, de 5 litros e de 1 litro vai estar com desconto até domingo, com 20% de desconto. No site. Mas depois eu deixo todos os links pra vocês nos stories do Instagram. E uma coisa que eu tô começando a passar as máscaras, cada máscara tem um perfume, tá? Aham. Então, também se vocês quiserem, porque o cheiro é muito gostoso das máscaras. Prepara como se fosse um anti-resíduos, né? Ele abre muito mais a cutícula para receber a máscara, tá? Uhum. Tá, posso continuar então? Pode. Gente, sobre máscaras isoladas e máscaras multifunções, o que acontece? Vamos lá para analogia de novo. Por exemplo, eu fui no médico faz uns 15 dias que eu fui no médico e fiz lá o exame de sangue. As minhas vitaminas estavam muito baixas. Por exemplo, a minha vitamina B12 e a minha vitamina D muito, muito baixa. A B12 estava tão baixa que só com injeção, entendeu? Uma injeção de B12 de 5.000 lá durante 6 semanas para conseguir recuperar a B12 do meu corpo. Por isso que eu tô ficando doente, por isso que eu tô sempre morrendo, né? E o fio do cabelo, do pelo, quando chega nessa fase, ele tá tipo eu, entendeu? Ele tá desmaiado, quebrando tudo. Quando é assim, tá? Quando o pelo tá horroroso, quando o pelo nunca fez nada, até acredito que uma máscara isolada, ela vai repor mais daquilo que o pelo tá precisando. Por exemplo, uma pessoa que tá passando fome, se tu for lá e tu der água pra ela, não vai adiantar nada.
Entendeu a analogia, gente? Não vai adiantar tu fazer uma dar água pra uma pessoa que tá morrendo. Não vai adiantar tu fazer hidratação num pelo que já tá podre, velho podre. Então, nesses casos, precisa de uma coisa mais forte, precisa, entendeu? Então, a máscara isolada, ela tem uma concentração só daquilo, só de hidratação, só de nutrição, só entre aspas, né, gente, que eu conversei semana passada, que antes de trazer informação pra vocês, eu vou pesquisar para não falar bobagem. Então, eu falei com uma pessoa que faz a fórmula dos produtos, né? Que desenvolve ali os produtos. E ela disse que não existe nenhuma máscara, nem de cabelo e nem de pet, 100% isolada, porque... por exemplo, para reconstrução, para colocar um negócio ali da reconstrução, ela precisa colocar um pouquinho do que hidrata para segurar a reconstrução. Então, claro que 1% de hidratação e 99% de reconstrução, isso até acredito. Mas não existe nenhuma pura 100%, porque senão não vai agir os produtos ali, os ingredientes, digamos assim, né? Então, o que acontece? Tem casos que aquelas máscaras multifunções, multivitaminas, é como se você estivesse tomando aquele remédio, como é que é aquele? O Centrum. O Centrum, que é de A a Z, né? Sim. Então você polivitamínico. É um polivitamínico. É como se você tivesse... Máscara multifunções é como se você estivesse dando um polivitamínico para esse fio, tá? Às vezes, a quantidade de nutrientes que tem no polivitamínico não é suficiente porque aquele pelo precisa, né? Às vezes o pelo tá precisando de muito mais, daí vai para as máscaras isoladas, tá? Mas isso, gente, é tipo... deixa eu ver... 2% dos casos, né? A maioria dos cachorros que frequentam banho-tosa, a maioria dos cachorros que fazem cronograma, não precisam de máscaras isoladas. É como se você tivesse toda a vida só bebendo água. Hoje eu vou fazer só hidratação. Então hoje aquele fio tá tomando só água. Por que você... pensa comigo, né? Não é muito melhor você fazer uma alimentação equilibrada, que tenha proteína, carboidrato, tenha salada, né? Tenha água. É muito melhor pro seu corpo, né? Você colocar um pouquinho de cada coisa, do que você... hoje eu vou fazer a dieta da carne, eu vou comer só carne, só carne, só carne, só carne. Uma hora vai... Sabe? Eu não vejo necessidade, eu não entendo o porquê que... Às vezes, eu não sei se é falta de informação, eu não sei se a pessoa, às vezes, não gosta de ser contrariada, tem aquele negócio fixo e sai espalhando, e daí se cria uma corrente falando a mesma coisa. Mas, assim, gente, é só pensar. Na lógica, é só você pensar, não faz sentido. Não faz sentido. Entendeu? Um pelo que já tá fazendo o cronograma de pelagem, que já tá indo toda semana no banho-tosa, ele vai ficar muito melhor com uma máscara multifunções. Ela vai ter um pouquinho de cada coisa. Claro que máscaras multifunções não quer dizer que eu vou fazer tudo numa só. Vai ter máscaras multifunções que vão ser mais hidratantes, vão ter máscaras multifunções que vão ser mais nutritivas. Tem máscaras multifunções que são mais restauradora, entende? É isso que eu falo. Então, eu tô fazendo uma dieta, a metade do prato é salada, mas a outra metade, 25% é carne, 25% é um arroz, é um carboidrato. Entenderam, gente? Essa parte ficou bem esclarecida para vocês? Faz sentido isso que eu tô falando? Vocês que defendem máscaras isoladas, vocês já fizeram o teste de ficar 1 ano usando uma máscara multifunções para ver se o pelo vai ficar horroroso? Eu já fiz o teste. Eu já fiz o teste, inclusive. Porque a rascadeira não pode em pelo longo, quebra todo o pelo, meu Deus do céu, usaram rascadeira no meu cachorro. Gente, eu fiquei 1 ano. Usando só escova de pinos no meu cachorro. Num cachorro. Eu tenho 5 cachorros de pelo longo arrastando no chão.
Eu fiquei 1 ano usando só escova de pinos em um dos cachorros, passando trabalho pra secar o cachorro de pelo longo, que é uma merda secar um cachorro com uma escova de pinos. É horrível de secar. Eu fiquei 1 ano fazendo esse teste. E os outros eu usei rasqueadeira. O que eu concluí com o resultado na frente do meu olho? Que não faz diferença nenhuma se tu souber usar a rasqueadeira. Então pode sim usar a rasqueadeira. O que quebra mais o pelo não é uma vez na semana usar a rasqueadeira. O que quebra o pelo é tu não escovar todos os dias em casa, deixar ficar com nó. Eu não entendo como que pessoas vão lá e não querem que caia um fio do cachorro quando escova. É outra coisa, gente, coisa de gente doente. É coisa de gente que precisa de tratamento. Na nossa cabeça, cai uma média de 200 fios por dia. É normal cair fio. É normal ter fio na rasqueadeira. É normal ter fio na escova. Não é porque tá caindo. Claro que se tiver caindo muito pelo, que o cachorro tá ficando careca, é uma coisa. Mas, tipo, gente, fazem uma tortura, uma coisa assim, um terrorismo com as pessoas que não tem necessidade. É só a pessoa parar e refletir um pouco. Cara, será? Vou fazer o teste, igual eu fiz. Eu fiquei em dúvida de tantas pessoas falarem, porque a rasqueadeira faz mal. Eu vou fazer o teste, gente, eu vou fazer o teste. Como que eu vou dizer se é ou não é se eu não fizer o teste? Então eu fiz. E aqui eu tô aí, ó, 1 ano depois, vindo e falando pra vocês que não faz diferença nenhuma. Mas enfim, vamos lá. Falando sobre o cronograma. Então esses são os mitos que tem, né? Aqui eu prefiro máscaras multifunções que tem ali específico, entendeu? São multifunções, mas tem hidratação. São multifunções, mas tem o foco em nutrição. É multifunções, não tem só uma coisa. Eu prefiro mais. É como se fosse um prato equilibrado, na minha opinião. Que mais? Deixa eu ir aqui. Ficou tudo esclarecido até agora, gente? Até agora tá tudo certo? Vocês entenderam, né? Então aqui eu vou resumir o que o Marcos fez ali, né? A primeira parte é preparar o pelo. Então a gente usa o shampoo prepara. Ele faz uma limpeza profunda, abre as cutículas do fio, deixa o fio pronto para absorver o tratamento, né? Se você não abre muito bem, se você não dilata muito bem ali as cutículas, é como se você passasse um hidratante sem tomar banho. Não adianta, sabe? Só fazendo uma analogia ali. Depois você vai analisar, como eu acho que vocês já anotaram, né? De tudo que cada pelo precisa, né? Você vai escolher a máscara ideal para esse pelo, seguindo aquilo que eu já falei, e você vai fazer o tratamento ali, tá? Quando tá lavando o cachorro, tenta sempre escovar, tá? Quando tá secando, procure não faz aí, Marcos, de fazer assim, né? E nem escovar, né? Sempre penteando, tá? Como se estivesse penteando. Como secar o cabelo. Como secar o cabelo, né? Quem tem cabelo longo sabe. A Karine chegou agora, chegou atrasada, Karine. Chegou atrasada, mas depois aí no Instagram. Vai ficar salvo aí. Tá, no Instagram vai ficar salvo. Então, se vocês querem ver, quem chegou agora, quer ver a aula desde o início, depois pode pegar papel e caneta e anotar. Então, gente, respeito a opinião de outras pessoas, né? Mas o pelo do cachorro dela não tá todo quebrado. Porque o meu não tá assim. Então, os resultados falam por si. Gente, eu mostrei nos stories a cachorra que eu usei rasqueadeira durante 1 ano, como que tá o pelo dela. Às vezes, como eu falei pra vocês, eu só vou tirar vocês daqui. Vocês não vêem um resultado maravilhoso nos meus cães, porque eu tenho 25 cachorros. É um literalmente mordendo o outro, o pelo do outro, 24 horas. Não tem como comparar com uma pessoa que tem 1 ou 2 cachorros, entendeu? Que são normais, que os meus cachorros não são normais, meus cachorros são uns diabos.
Então, não tem como comparar. E não é porque eu uso rascadeira que tá esse resultado. Não. Eu... Passa pra cá. Eu acho que eu vou calar primeiro. O cuidado do dia a dia é muito mais importante pro cronograma do que o creme em si, do que o jeito que tu faz os negócios ali em si. Vou fazer barulho, tá? Pera aí, gente. Pera aí que eu tô ligando aqui pra não... Ixi. Pronto. Vai fazer barulho, tá? Outra coisa, gente, um pelo muito detonado, ele não vai ficar bonito da noite pro dia também. Um pelo que tá extremamente ressecado, não tem milagre. É igual o nosso cabelo, não vai um creme vai salvar. A gente consegue. Agora eu tô fazendo aqui ao vivo pra vocês verem o que é possível fazer com um banho. Mas se esse cachorro voltar pra casa e o cliente não escovar, não passar desembaraçador, não tiver o cuidado que precisa e trouxer só daqui a 6 meses, o pelo não vai melhorar nunca. O secador é da Plenitude. O soprador é da Plenitude. 2 motores. Esse aqui. O que eu usei de tarde é da Tornado. Gente, eu vou abrir agora. Eu resumi bastante o que é o cronograma de estelagem para vocês. Eu preciso que vocês tirem dúvidas agora, que vocês questionem as coisas, porque não estou falando que o meu jeito de fazer é o certo, estou só compartilhando testes que eu fiz e o que eu concluí com os testes que eu fiz. Mas se vocês fizeram diferente e querem compartilhar, podem falar também. Não tem verdade absoluta. Não é o que eu tô falando, é o certo e é assim em todos os casos. Porque pelo é igual cabelo. Às vezes que dá certo pra uma pessoa, não vai dar certo pra outra pessoa. Não tem como ter uma regra uma receitinha de bolo. Ai, todos os pelos vão precisar de hidratação na primeira semana. Todos os pelos vão precisar de reconstrução. Não é assim que funciona. Então, ó, essa pergunta me fazem bastante também. Sobre usar condicionador depois da máscara. Gente, todos os cremes, condicionador, máscara, finalizadores, eles têm um pH mais ácido. Gente, tá me dando tosse gritar, porque o Marcos tá com o soprador ligado. Eu vou esperar ele desligar, porque senão eu não vou conseguir falar. Só um minutinho. Obrigada pelos presentes, gente. Vamos curtir a live aí. Eu posso abrir a porta um pouco? Pera aí, gente, eu já volto com a explicação. Só um minutinho, gente. Fiquem aí, não me abandonem, gente. Eu vou terminar. Tirem dúvidas também. Pode fazer pergunta que eu vou responder todo mundo assim que o Marcos desligar o soprador. Ah, outra coisa que me perguntam é se pode usar soprador em pelo longo. Eu posso secar o pelo do cachorro com soprador? Pode, gente. A gente sempre faz isso em todas as lives. O problema é tu saber fazer, né? Não pode fazer muito próximo, com movimentos muito rápidos.
fica até o final da live e vê se vai ficar frisado. Daí tu tira tuas próprias conclusões. Tô falando que vai ficar frisado o pelo. Fica até o final da live, daí tu vai ver se vai ficar frisado ou não. Ai, gente, Marcos praticamente seca o pelo com o soprador. Ali, gente, ele teve desembolo e ali embaixo tá falhado, tá sem pedaços do pelo dele. Porque o outro cachorro, que é o irmão dele, mordeu e arrancou um pedaço ali. Só um minutinho, gente. Aguarde aí, ó. O Marcos já tá terminando. Eu vou falar se precisa passar condicionador depois da máscara. Já vou falar isso. O soprador é da Plenitude, de 2 motores. É o que eu tô usando agora. O que eu usei de tarde, que tá lá no meu stories, que o pessoal perguntou que secou rápido, é o da Tornado, é da Braspet. Eu tenho mais de um soprador. Já te respondo, Nani. Cadê a rascadeira? Pega aí. A rascadeira tá aqui, ó. Ô Sol, fica até o final da live, que se tu faz assim e dá certo pra ti, continua fazendo. Mas assim, a gente sempre fez assim e nunca teve problema. Então fica até o final da live e tira tuas próprias conclusões. A gente tá fazendo ao vivo, não tem nem como a gente querer te enganar. É assim, pelo assim pra ficar frisado, não podia ser liso. Não, deixa, no final ela vai ver. Frisado fica quando é pelo fluffy. Gente, ó, o pelo dele, lembrando, ele passou por um processo de desembolo. O pelo dele está extremamente quebrado, tá? Não vai ser na primeira vez que vai fazer o tratamento que vai ficar bom, tá? Tá, vou responder aqui, ó. Do condicionador depois da máscara, tá? Tem casos e casos, tá? Por exemplo, York. Cuidado que ele tem uma verruguinha ali atrás. York, cachorro que já tem tendência à oleosidade, né? Cães geralmente de pelagem mais preta, mais escura, tem tendência à oleosidade. Então, o cachorro, ele tá demonstrando que ele tá oleoso já antes do banho, você não precisa passar o condicionador, não precisa. Porque o condicionador é como se fosse uma película extra que você tá passando nesse pelo, tá? Agora, se o pelo é muito seco, aqui a gente tá fazendo sem o condicionador pra mostrar pra vocês que também dá certo. Tem lives que a gente faz com o condicionador, depois da máscara, tem lives que a gente faz sem o condicionador, pra vocês entenderem que não é receitinha de bolo. Não é porque num cachorro a gente fez sem o condicionador que não vai ter o resultado. Porque são pelos diferentes, tá? Então, o pelo dele, antes da live, eu até filmei, tá lá nos stories, eu vi que ele tava mais oleoso. Então, não tem necessidade de passar o condicionador. Só a máscara já tá, por mais que esteja ressecado, o ressecado dele é porque tá quebrado, né? É um fio que tá quebrado. Já tava quebrado antes do banho, eu filmei tudo, tá? A Nani perguntou da escova, né, que ela comprou e quer saber se a durabilidade é boa. Nani, depende de como tu usar. Eu acho que é a Pet Teaser, né? Quando começar a entortar os dentinhos da escova, tu já precisa trocar. As minhas duram, tá? Mas eu não uso com vento quente, eu uso só no banho. Mas eu já notei, porque eu fiz um teste também com a Pet Teaser de secar o cachorro. E eu notei que com o secador, tipo, não dura praticamente nada. Entorta muito rápido a cerda, porque é vento quente, né? Gente, parece que ele tá puxando horrores, tá? O vento é morno, mas ele não tá puxando, a pele do cachorro é solta e tudo mais, tá?
Deixa eu ver aqui. Pode finalizar com desembolador de argan? Pode sim. Pode. A gente vai colocar, né? Não? Se quiser, pode. Ela tá perguntando se pode finalizar. Pode. Deixa eu ver aqui. Sempre finalizo com óleo de argan, além de ficar cheiroso, contribui para não embolar. Isso, deixa com brilho também. O óleo de argan deles não é só para isso, né? É para circular, pode colocar junto com a máscara, dá para fazer bastante coisa. Finalizar. Gente, quem é que perguntou mais alguma coisa que passou aqui? Eu não vi, agora eu não estou achando a pergunta. Alguém perguntou alguma coisa e agora eu não tô achando. Aqui, ó. Ela falou assim, ó, que ela tem uma cliente York que ela usa toda semana máscara de nutrição. Outra não resolve. Pode, a tutora não escova em casa. Então por que tu usa toda semana a nutrição e tu vê resultado toda semana com a nutrição? Porque se não escova em casa, o que acontece? O pelo vai ficando quebrado, vai ficando seco. E a nutrição é exatamente para isso. Ela devolve o óleo, ela deixa o pelo mais pesado, né? Então talvez seja por conta disso. Mas não é o ideal tu usar sempre a mesma, não. O ideal é tu fazer o cronograma, é tu mudar de uma semana para outra, tá? Também pode fechar um pacote de escovação para a cliente também. Exatamente. Se a cliente não consegue escovar em casa, você cobra um valor a mais para você fazer a escovação. Gente, na hora que eu tava falando, um monte de gente perguntou um monte de coisa. Tinha 1.100 pessoas no TikTok. E eu não conseguia, eu tava no meio de uma explicação, senão eu ia perder o raciocínio. E agora que eu parei pra responder as perguntas, ninguém tá fazendo pergunta. Catarina, me ajuda aí. O que perguntaram e eu não respondi? Eu convidei alguém, eu não quero... Não aceita, eu convidei sem querer. Alguma coisa que eu não respondi que seja relevante. Coloquem aí. Deixa eu ver. Gente, aqui o Marcos puxa pra cima quando ele vê que tem nó, tá? Mas geralmente se você não quer volume é pra baixo, tá? Antes que alguém fale alguma coisa que ele tá escovando pra cima. Quando fazer o cronograma, você pode fazer uma vez por semana, tá? Você vende como uma hidratação. O cronograma é sempre. O cronograma toda a vida. Como eu falei pra vocês, o cronograma é como se fosse a alimentação do fio, né? Se tu fizer só hidratação, esse fio ele vai ficar fraco, ele vai ficar feio, porque não tem como tu manter uma pessoa só com água. O cronograma é pra isso, é pra fazer a alimentação completa aí nesse fio, tá? Ali tá meio emboladinho, ele tá puxando pra cima, tá? Outra coisa que a gente faz ao vivo também, ó, penteia pra um lado, penteia pro outro, deixa o pelo quase seco pra escovar. Gente, a gente faz isso ao vivo e a gente mostra o resultado que fica ao vivo também, porque... Cara, tem muita coisa, assim, não é... Negócio da rasqueadeira é uma só, o negócio da máscara isolada é outra coisa. Mas assim, até o jeito que o Marcos penteia, puxa ali, o pessoal... porque não é assim, porque não pode assim, porque não sei o que. Cara... O resultado é o final. Tu tem que ver, independente do... o que eu falo pros meus alunos na hora da tosa. Tem gente que faz um quadrado na cara do cachorro e tira a esquina, que acha mais fácil. Débora, eu acho mais fácil já ir fazendo a tosa toda redondinha. Cada profissional tem um jeito de fazer as coisas e o que importa, não tem certo e errado, né? O que importa é o resultado final. Se você usa máscaras isoladas, se você usa...
escova de pinos e tá dando certo, continua, se você gosta. Mas eu vejo que tem gente que me procura que fica sofrendo com escova de pinos, achando que é aquilo ali que vai salvar ou detonar o pelo. E não é bem assim. Não é bem assim. Tenta fazer o teste. Penteia de um lado com uma escova de pino e do outro lado penteia com a rasqueadeira do jeito que o Marcos faz aqui e tira a própria conclusão, faz o teste. Não... Ai, porque fulano falou isso e ciclano falou aquilo, e agora quem tá certo? Cara, faz o teste, vocês têm escova, vocês têm... Faz o teste. Pega, não quer arriscar na metade do cachorro? Pega uma orelha do cachorro, passa a rasqueadeira, na outra orelha passa a escova de pinos e olha se vai acontecer uma coisa assim de sair todo o pelo sabe? Faz o teste. A Paty falou assim: minhas filhas estão embolando. Ai, saiu. Aqui. Minhas filhas estão embolando, preciso tosar, mas está entrando inverno. Tem problema tosar? O pelo, ele é proteção térmica, tanto no inverno quanto no verão, tá? Mas, se tu tosar no inverno e não raspar, né, não vai ter problema nenhum, deixar ali uma camadinha de pelo. A mesma coisa no verão, eu não recomendo tosa raspada, mas... Mostra a pele. Hã? A pele. Que a pele fica exposta. Agora, ela tá muito embolada, vai precisar raspar. Aí coloca uma roupinha, aí coloca, se ela não gosta de roupinha, coloca uma cobertinha quente de lã e tal, né? Então, tosar, se você for cuidar, se ela não vai ficar no tempo, né? Você pode tosar, não tem problema. Mas daí você tem que manter ela agasalhada. Deixa eu ver aqui. Me indica algum kit bom para banho para dar banho em casa. Banho em casa, gente, assim, eu não uso produto. É que assim, da mesmo jeito que tem o L'Oréal Paris lá de salão, né, os shampoos profissionais, e tem o Seda que vende no mercado, tem o shampoo profissional de cachorro e o shampoo de gôndola, que é pra tutor usar. O shampoo de gôndola, esses que são baratinhos, é o básico do básico, gente. Eles vão tirar a sujeira e pra tratamento não serve, né? Então, assim, é complicado, assim, eu te indicar uma coisa que eu não uso, né? Eu não uso produto de gôndola, esses mais baratinhos. Então, eu não sei se eu te indicar se você vai ter um resultado e tal. Nossa, gente, ficou bem frisado, né? Ai, ficou horrível de frisado. Olha aqui, gente, isso aqui, ó, é tudo do desembolo que ele fez, tá? Essas falhas aqui no pelo, tudo do desembolo e tudo dos irmãos dele, como eu falei. Ele tem 25 irmãos, 24, na verdade, ele é o 25, que ficam mordendo o pelo dele e tirando, e deixando quebrado. Mas, enfim... qual você usa? Quero comprar profissional pro meu cachorrinho. Eu uso vários, tá? Eu uso vários e recomendo fazer como eu falei, né? Sempre tá trocando ali do cronograma pra ter o resultado melhor. Sim. Deixa eu ver aqui. Tem mais... Marcos, eu acho que tá numa posição ruim. Só deixa eu terminar. Uhum. Gente, quem viu, né? No início da live. Da live. Tu não quer cortar as plantinhas? É porque tá carregando. Deixa eu tirar isso aqui. Não quer cortar as plantinhas? Deixa eu só tirar o... Põe um pente aí. Tirar o frizz. Às vezes, gente, até com a gordura da nossa mão, já baixa o arrepiado.
Quanto tempo demora pra pelagem do Shih Tzu crescer até o chão? Depende da genética do teu cachorro. Olha aqui, ó. Nossa, o outro mordeu aqui, ficou um buraco. Olha o tamanho do pelo. Depende muito da genética do teu cachorro, né? É igual tu me perguntar quanto tempo demora pro meu cabelo crescer até o chão. Depende da tua genética. Depende da alimentação que tudo tem. Eu só quero prender o cabelinho dele pra tirar uma foto. O cronograma do Spitz é a mesma coisa que a escovação do pelo? Você indica uma vez por semana? Não. Tu pode responder as coisas que tu sabe, Marcos. Pode falar. Não, gente, o Spitz não é igual. Totalmente diferente. É totalmente diferente. O do Spitz você tem que tomar cuidado para não tirar o subpelo dele, tá? E aí do Spitz é recomendado usar a escova de pinos, tá? Porque daí não é a questão de quebrar o fio, é a questão de arrancar o subpelo, é diferente. Sim. Tá. Ai, Débora, por que tu no Spitz tem que usar a escova de pinos? Porque eu já fiz o teste usando a rasqueadeira no Spitz e deu diferença. Não é coisa da minha cabeça. Eu vou lá, quando eu fico na dúvida, uns falavam, ai, pode usar. Outros falavam, não, usa só a escova de pinos. Eu fui lá e fiz o teste e realmente a escova de pinos deixa o pelo do Spitz melhor. Os equipamentos que a gente usou, rasqueadeira, pente, é tudo da Propets, o soprador e o secador é da Plenitude e os produtos do banho é da Special Vet. E só avisando para vocês, quem for no site da Special Vet, até domingo o Prepara vai estar com 20% de desconto. Ai, sabe o que eu não falei, Marcos? Eu não falei do custo. Tu pode falar aí, tá tudo no teu celular. O custo do... Eu fiz a tabelinha, enquanto eu tô arrumando ele, só ler. Aqui, ó. Olha que legal que eu fiz pra vocês. Ai, Débora, é difícil. Eu gasto muito pra fazer cronograma no meu... Tá. Só vou responder aqui. Ela falou que ela usa escova de pinos uma vez por semana. Está certo? Tá certo. Se uma vez por semana não tá dando nó nele e você não tá arrancando subpelo, tá ótimo, tá? E sempre é bom escovar, tá? Exatamente. Aqui a gente gosta muito da rasqueadeira. O custo do banho com cronograma de pelagem da linha Special Vet, tá? O shampoo prepara de 5 litros, a diluição é 1:10, tá? Dá 55 litros de produto diluído. O valor vai ficar com desconto já aqui, né? Com desconto. O valor já com desconto aqui vai ficar R$ 258,76, tá? O custo do banho se você gastar 100 ml, é 47 centavos. Quando o cachorro não tá tão sujo. Não tá tão sujo. Tá? E se o cachorro estiver muito sujo, você gastar uns 200 ml, vai dar 94 centavos o custo do Prepara. Aí as máscaras de 500 ml, o valor é R$ 101. O custo por uso, se você usar 6 ml, vai ser R$ 1,21. Pelo longo ou volumoso, se você usar 12 ml, vai ser R$ 2,42. E o custo total do shampoo mais máscara, cadê aqui? Se for 6 ml, você gastar de... Cadê, mãe? O quê? Tá tudo aí. Aqui, ó. Shampoo e máscara, cadê? Aqui, ó. Se gastar 6 ml, se gastar... Aqui é o shampoo, aqui é a máscara. Que não deu pra tirar print de tudo. Não entendi aqui. Ai, meu Deus. Gente, ó. Se gastar 6 ml de máscara, tá? Tu vai gastar R$1,68 de produto, de máscara, de shampoo e R$2,15 de máscara. É isso. Entendeu? Aqui, o pelo curto, gasta... Tá, então o primeiro é shampoo e o outro embaixo é com a máscara. Então tá. Eu posso deixar nos stories pra ficar mais fácil deles ver. Gente, quem é a mulher aí que tava falando que ia ficar frisado? Quero saber. Quem é
quem é que assim, né? A gente faz ao vivo já pra não ter dúvidas. É que a minha mão alisa os pelos. Não, tinha uma pessoa querendo ensinar a gente ali na live. A minha mão alisa os pelos. Só pode passar o soprador na raiz. Gente, eu não sei o que. Depende da estrutura do fio, tá? Da estrutura. Se o pelo for ruim, não adianta você usar a escovinha de ouro que não vai melhorar. A verdade é. Tem que mostrar. Estão pedindo pra mostrar os produtos. Ai! Tá, mostra aí. Deixa eu pegar. Tá? Esse aqui que vai estar com 20% de desconto no site até domingo, que é o Prepara. Uhum. O nome dele é Torresmo. Torresmo, estavam falando, coitadinho do Torresmo. Tá coitadinho do Torresmo. Coitadinho da gente, que tem que tirar nó e aguentar eles se mordendo o dia todo. Sim. Cadê? Meu shih escapou no sítio, achei ele 3 dias depois. Vou levar ele pra desembolar. Ai, típico de fugir, voltou assim. Não. Acontece. Acontece. Ó, gente, os produtos. O resultado. Ai, guri, liga ali. Ficou a live toda desligada, por isso que tá escuro. Então se você deixou, eu não sabia. Agora dá pra ver direito. Ó, gente, o resultado de perto. No escuro. No escuro. Não tava dando pra ver. Nossa, isso aqui tá tão engraçado, gente, ó. Tá vendo? Sem finalizador, é só com a máscara e o shampoo, tá? Que ideal e minhas mãos. Né? Mas a gente mostrou assim pra vocês verem o resultado do produto, né? Ai, Débora, atacou óleo. Não coloquei nada de óleo, nada, tá? Nada pra disfarçar. Ai, porque o fio tá inteiro porque passou óleo. Tá aí, ó, sem nada, olha aqui, ó. Se tivesse óleo, não ia estar seco. Tá vendo? Sem nada. Sem grudar, sem nada, ó. Tá vendo? Oleosidade natural da pele deles, ó. E é isso, gente. Aqui a gente mata cobra e mansa pau. A gente mostra a real, entendeu? Não tem por que mentir. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado da live de hoje. Eu já deixei os links dos produtos. Aproveita a promoção, vai até domingo. Até domingo. Sai em média, tá? Pra um cachorro assim, de 3 a 4 reais o banho, usando esses produtos aqui. Tá? Usando o preparo. Igual a gente fez. Tu fez 2 de mão? Fiz 2 de mão. 2 de mão de prepara e a máscara correspondente. Vai ter esse resultado por menos de 3 reais. O custo. Do produto, né? Só de produto. Claro que o banho não é só produto. Não é só produto. É isso aí, gente. Depois eu vou cortar as pontinhas dos pelos dele noutra live. Então sigam aí pra ver outra live com tosse higiênica e corte de saia. Tá, gente? Obrigada. Beijo. Tchau. Ficou lindo demais, amém. Deixa eu pegar aqui. Cadê aquele pente? Tá aí, pente, né? O pessoal tá seguindo. Obrigada por quem tá seguindo. Até eu tô ficando um pouquinho aqui. É que sabe o que acontece? O pessoal do TikTok, eles vê aqueles vídeos de transição, que é o cachorro feio, o cachorro... Mostra ali, ó. O pessoal tá pegando a colinha de shampoo. Aqui, tirem print. Tira print. Tira print. Deixa eu arrumar. Ai, gente. Torresmo! Torresmo? Tá balançando o rabinho. Torresmo! Cara. Beijo, gente. Tchau, até a próxima. Vamos pela sombra. Tá aqui, ó. Terminar.